Moscou enfrenta a crise logística mais crítica da história. Enquanto Putin faz ameaças nucleares, as pontes terrestres e aéreas da capital se fecham simultaneamente. As autoestradas estão paradas. Os postos de gasolina estão trancados. Os aeroportos se transformaram em campos de refugiados. Esta metrópole de 13 milhões de pessoas regrediu subitamente a condições medievais no século XXI. Veja estas publicações interessantes nas redes sociais. Os moscovitas estão empurrando veículos de transporte público. Grandes caminhões bloquearam completamente o tráfego de e para a capital. Um engarrafamento de 20 km na rodovia de Yaroslavl dura há quase 2 semanas. Le système autoroutier à Moscou s'est effondré. Toutes les sections en montée sont fermées en raison de camions en panne. Même les stations-service sont gelées avec des files d'attente de plusieurs kilomètres devant elles. A situação é tão grave que os serviços municipais de Moscou entraram em colapso. Até os limpa-neves estão bloqueados. A tempestade de neve não apenas paralisou as rodovias, mas também fechou completamente as pontes aéreas de Moscou. 4 grandes aeroportos fecharam simultaneamente. Milhares de passageiros estão bloqueados. O aeroporto de Sheremetyevo se transformou efetivamente em um campo de refugiados. Milhares de passageiros estão espalhados nos terminais em colchões infláveis. As pessoas tentam dormir em pisos de concreto e tapetes há dias. Os veículos de remoção de neve e os sistemas de degelo dos aviões, incapazes de obter peças de reposição devido às sanções ocidentais, mostraram-se ineficazes diante das fortes nevascas. Não só em Moscou, mas os aeroportos de Grozny, Makhachkala, Volgogrado e Vladikavkaz também fecharam. Os voos estão em grande parte cancelados, atrasados e os bilhetes são reembolsados. Imagine, sob a sombra de um governo ameaçando o mundo com mísseis hipersônicos, pessoas no coração de Moscou são forçadas a empurrar os ônibus da cidade que pegam para ir trabalhar com as próprias mãos. Elas ficam presas por horas e dias nos aeroportos enquanto se dirigem para suas férias de Ano Novo. E os trabalhadores migrantes indianos que removem a neve perseguem as mulheres de Moscou. No entanto, esse movimento cria o caos nas ruas. Em uma postagem interessante nas redes sociais, as mulheres de Moscou fogem dos migrantes indianos em estradas nevadas e difíceis. É o momento em que a economia de Putin desmoronou e uma cidade de 13 milhões de habitantes está presa em um apocalipse logístico. Este gargalo logístico não é apenas um problema para os motoristas de caminhão que esperam nas rodovias e nas portas das alfândegas. É uma mão invisível que estrangula a garganta dos 13 milhões de habitantes de Moscou. As metrópoles modernas prosperam graças ao princípio da entrega justo a tempo. Os supermercados, farmácias e hospitais de Moscou não dependem de vastos armazéns, mas de um fluxo constante de abastecimento. Cada caminhão bloqueado na rodovia de Yaroslavl e nos outros pontos de entrada da cidade significa que o pão, o leite, os legumes frescos e os medicamentos vitais desaparecem das prateleiras de Moscou. A reação em cadeia já começou. Os estoques nas lojas estão diminuindo e os novos suprimentos não chegam. Quando a espinha dorsal logística se quebra, o estômago da cidade está condenado a passar fome. Esta perturbação do abastecimento alimentar torna-se um fator psicológico que desencadeará compras de pânico e agravará a crise. Quando as pessoas perceberem que levará dias para que as estradas se abram, elas se precipitarão para as prateleiras. Para os russos que já lutam contra uma inflação elevada, isso significa preços, de mercado negro e problemas de acesso aos alimentos básicos. Mas o verdadeiro perigo está além da comida, no sistema de saúde. Os veículos transportant des fournitures pour dialyse, de l'insuline, du matériel d'urgence et des bonbonnes d'oxygène sont également bloqués dans le même enfer enneigé avec d'autres camions. Si les hôpitaux de Moscou ne peuvent pas accéder à ces fournitures avant l'épuisement de leur stock, cette apocalypse blanche se transformera en une catastrophe silencieuse de santé publique. A paralisia dos transportes urbanos também impede os serviços de emergência. As ambulâncias e os caminhões de bombeiros, que precisam intervir em caso de ataque cardíaco ou incêndio, não conseguem circular nas ruas secundárias cobertas de neve e nas artérias principais bloqueadas. O colapso dos serviços municipais deixa os residentes mais vulneráveis de Moscou, os idosos e os doentes presos em casa para morrer. Com temperaturas abaixo de zero, até mesmo as equipes técnicas necessárias para reparar pequenas falhas de aquecimento não conseguem mais chegar aos locais. É uma população civil sitiada em sua própria capital a milhares de quilômetros das linhas de frente da guerra. Outra dimensão da crise é o paradoxo na distribuição de energia e combustível. Embora a Rússia seja um dos maiores exportadores de energia do mundo, relatórios de Krasnodar e a situação em Moscou indicam um grave problema de distribuição de combustível no mercado interno. Os caminhões-tanque transportando combustível para os postos de gasolina esperam em filas e bombas estão sendo instaladas nos postos. Para os cidadãos russos que não encontram combustível para seus próprios veículos,
A propaganda do Estado, a Europa vai congelar, não é agora nada mais do que uma mentira tragicômica. Os cidadãos começam a se perguntar: nosso país está em guerra com a Europa, mas não encontramos gasolina para nossos carros aqui. Que tipo de vitória é essa? O efeito cascata do caos nos aeroportos não se limita aos passageiros. O transporte de carga aérea é uma via essencial para a entrada de produtos sensíveis e urgentes na cidade. Os cancelamentos de voos e os terminais de carga enterrados sob a neve isolam completamente Moscou do resto do mundo. Desde diplomatas estrangeiros, os homens de negócios e as operações de carga pararam. Esta situação também rasga a máscara de normalidade dos negócios da Rússia no cenário internacional. Imagens de passageiros brigando com o pessoal do aeroporto para recuperar suas bagagens mostram quanto os nervos sociais estão à flor da pele e como o respeito pela autoridade foi erodido. As pessoas não esperam mais soluções do Estado. Elas expressam sua raiva em relação à figura de autoridade mais próxima. Além disso, o custo econômico desse caos será de bilhões de rublos. A perda de mão de obra, os produtos alimentares estragados, as cargas não entregues e o combustível desperdiçado criam um buraco negro na economia russa. As pequenas empresas podem ser obrigadas a fechar, pois não conseguem obter suprimentos. As fábricas podem parar as linhas de produção porque as peças não chegam. Isso significa que os mecanismos econômicos que financiam a máquina de guerra de Putin estão presos entre gelo e neve. Moscou é o coração econômico da Rússia, e esse coração agora vacila, próximo de parar. As redes logísticas são o sistema nervoso de um país. Moscou está atualmente paralisada e incapaz de enviar comandos ao seu cérebro. No entanto, a situação que prevalece atualmente em Moscou é muito mais do que uma anomalia meteorológica. É um colapso mecânico desencadeado por anos de negligência sistêmica e sanções. As quedas de neve destrutivas deram o golpe de misericórdia na já frágil infraestrutura logística da Rússia. No entanto, quando examinamos os dados provenientes do terreno, vemos que a verdadeira fonte da crise não é a altura da neve, mas a qualidade do equipamento necessário para combater ou se mover nessa neve. O governo da cidade de Moscou afirma ter mobilizado 130 mil trabalhadores e 15 mil veículos no papel. No entanto, as imagens da rodovia de Yaroslavo provam que esses veículos são ou fantasmas ou se tornaram inoperantes, pois as principais artérias estão completamente bloqueadas. A falha técnica fundamental aqui é a transformação obrigatória da frota de veículos pesados da Rússia. Após as sanções ocidentais, as alternativas chinesas rapidamente substituíram os caminhões europeus da Volvo, Scania e MAN, que são resistentes ao clima nórdico. Uma grande parte da fila de 20 km que você vê nas rodovias não é apenas devido ao fechamento da estrada, mas também porque os veículos estão fisicamente quebrados. Os relatórios técnicos e os relatórios dos motoristas no local mostram que os componentes críticos dos caminhões fabricados na China não conseguem resistir ao frio siberiano, atingindo menos 30 graus Celsius. Os tubos de freio a ar fabricados a partir de polímeros de baixa qualidade congelam e racham. Os blocos de motor não conseguem suportar o choque térmico e as unidades de controle eletrônicas param de funcionar em grande frio. Esta situação transformou um simples engarrafamento em um nó logístico que levará dias para ser desfeito. Quando o sistema de freios de um caminhão congela, são necessários veículos de reboque especiais e aquecedores para movê-lo. No entanto, esses veículos de reboque também estão presos no mesmo caos de trânsito. Portanto, a cadeia de suprimentos que abastece Moscou é sabotada não pelo inverno em geral, mas pela insuficiência tecnológica da estratégia de Putin para o leste. Os caminhões não transportam apenas mercadorias, eles são o sistema de sobrevivência de Moscou, e neste momento, a tomada foi desconectada desse sistema. Cada caminhão quebrado lutando para subir uma colina cria uma onda de paralisia que se estende por quilômetros atrás dele. A situação no setor da aviação reflete esse colapso logístico no céu. Os aeroportos de Sheremetyevo e Domodedovo estão enfrentando um dos maiores fiascos operacionais da história da aviação moderna. A incapacidade de desobstruir as pistas não pode ser explicada apenas por falta de limpa-neves. É uma combinação de pessoal de serviço em terra insuficiente e de falhas nos equipamentos. Os aviões estão presos em montes de neve nas vias de circulação e os veículos de reboque que os puxam não conseguem aderir ao solo gelado. Os passageiros estão presos dentro dos aviões por 6 a 7 horas. As pontes de embarque congelam e as escadas móveis não conseguem alcançar os aviões, o que indica que o sistema está completamente paralisado. Os anúncios da autoridade sobre as situações não padrão não são suficientes para mascarar o caos. As esteiras de entrega de bagagens pararam, deixando milhares de malas abandonadas, e os passageiros se confrontaram fisicamente com o pessoal dos serviços de solo,
fazendo o aeroporto da capital, de uma superpotência, parecer uma instalação abandonada. Esses aeroportos eram as portas da Rússia para o mundo exterior. Agora, eles se transformaram em uma prisão fria onde milhares de pessoas estão presas. Ao cavar mais fundo, vemos que as raízes desta crise se estendem a um abismo demográfico e econômico. Os trabalhadores migrantes da Ásia Central, que nos últimos anos assumiram a remoção de neve em Moscou, ou fugiram do país por medo de serem recrutados à força, ou escolheram não trabalhar mais na Rússia devido à desvalorização do rublo. O pouco pessoal restante tenta lutar contra as enormes pilhas de neve com paz e métodos primitivos. Esta imagem é a prova mais clara de como um país que afirma possuir a tecnologia do século XXI regrediu a condições medievais em termos de recursos humanos e capacidades organizacionais. O fato de que os veículos de transporte público ficam presos na estrada e os passageiros têm que descer para empurrá-los não se deve à falta de combustível ou a um motor avariado, mas sim ao colapso da lógica operacional do sistema. Ao enviar combustível para a frente, o Kremlin cortou os suprimentos para suas próprias cidades do norte. As prateleiras dos supermercados de Moscou podem ainda parecer cheias, mas é uma ilusão. A horta logística do país está bloqueada. Não é um embargo, é o maior ataque cardíaco-logístico que a guerra moderna já viu. Quando as portas ocidentais se fecharam diante dele, Vladimir Putin voltou sua rota de salvação para o Oriente. Mas hoje, esse pilar também desmoronou. Esta catástrofe não começou com uma única noite de queda de neve ou um simples mau funcionamento aduaneiro. É uma operação de fechamento sistemático, coordenado e multifacetado. Vamos nos concentrar nesses 3 pontos críticos de estrangulamento no mapa. A primeira cena do crime é a porta ocidental, onde as artérias da Europa para a Rússia foram cortadas. A Polônia e os estados bálticos, a Lituânia, a Letônia, não apenas fecharam suas fronteiras, mas também transformaram os procedimentos em armas. Os laços logísticos da Rússia com a Europa, incluindo as rotas pelos países bálticos, foram paralisados pelo bloqueio das vias de carga da Eurásia. Esta ação de desaceleração no posto fronteiriço interrompeu o fluxo de medicamentos e peças de máquinas que a Rússia tentava obter da Europa pela porta dos fundos. Em termos diplomáticos, isso é chamado de greve italiana. Você aplica as regras de forma tão rigorosa que o sistema para. A Polônia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia efetivamente pararam o tráfego de caminhões na sua fronteira com a Rússia e a Bielorrússia. Concentre-se especialmente no posto fronteiriço Kukuryki-Kozlovich. Era efetivamente o único tubo respiratório restante para os caminhões viajando da Europa para a Rússia. No entanto, nos últimos 3 meses, esse tubo ficou entupido. Os agentes alfandegários poloneses submetem cada caminhão, cada palete e cada documento que chega à fronteira a um exame minucioso, suspeitando de bens de uso duplo. O tempo que um motorista de caminhão leva para atravessar a fronteira passou de 12 horas para 14 dias completos. Esperar 2 semanas em uma cabine metálica com temperaturas abaixo de 0 é aí que a vontade humana, e não a logística, desmorona. As fronteiras lituanas e letãs também se transformaram em um lago de metal. Esta situação aumenta o custo de importação de medicamentos e peças de máquinas sensíveis que a Rússia tenta obter da Europa pela porta dos fundos no país em 300%. Quando as rotas vindas do oeste foram bloqueadas, a Rússia se voltou para o leste, mas encontrou um desastre ainda maior. Entre setembro e novembro de 2025, as alfândegas cazaques lançaram inspeções sem precedentes para evitar as sanções ocidentais. Selon des rapports du Moscow Times, cette pression soudaine aux douanes a entraîné l'accumulation de milliers de camions aux frontières et un arrêt du flux de marchandises vers la Russie. E mais de 10 mil caminhões estavam bloqueados na fronteira cazaque. O caos e a corrupção tomaram conta da fronteira. Também é relatado que mais de 7.500 caminhões se acumularam na passagem de Mastikovo, com alguns motoristas sendo obrigados a viver em seus veículos por 47 dias. O comércio da Rússia com a China também foi afetado por esse caos logístico. Lorsque a rota do Cazaquistão, a principal via de trânsito para as mercadorias provenientes da China, foi bloqueada, as alternativas se revelaram insuficientes. Isso se deve ao fato de que os postos de alfândega russos, na fronteira chinesa, em particular Zabaikalsk e Blagoveshchensk, foram projetados para o comércio de malas de há 10 anos, e não para lidar com esse volume maciço. Segundo a análise do Kiev Post, este bloqueio da rota comercial com a China afetou o volume das importações da Rússia e deixou as fábricas à espera de peças. Esses eventos não são apenas uma simples bizarrice da natureza.
Eles são o resultado inevitável da cegueira estratégica do Kremlin e de suas prioridades distorcidas. Há anos, Vladimir Putin propõe ao povo russo um contrato social implícito. No entanto, os caminhões parados nas rodovias de Moscou e as pessoas dormindo no chão nos aeroportos declaram que esse contrato foi rescindido unilateralmente. Os recursos do Estado foram gastos não em limpa-neves para desobstruir as estradas de Moscou ou em investimentos em infraestruturas, mas em tanques perdidos nas estepes ucranianas e demonstrações de mísseis hipersônicos. Um líder que exibe seu poder ao mundo com mísseis Rechetnik não foi capaz de manter a rua principal de sua própria capital aberta. Este fracasso sistêmico revela o quanto a capacidade administrativa da Rússia se deteriorou. A guerra consumiu não apenas munições militares, mas também a capacidade organizacional do Estado. Gestores talentosos, engenheiros e operários estão ou na linha de frente, no exílio ou presos na indústria de defesa. A burocracia civil tornou-se uma estrutura paralisada, incapaz de tomar decisões ou iniciar ações em tempos de crise. A impotência do governo da cidade de Moscou é o fracasso da abordagem de gestão centralizada. Em um sistema onde cada decisão deve vir de cima, uma crise dinâmica, como uma tempestade de neve, não pode ser gerida. Ela só pode ser observada. E neste momento, o Kremlin observa de sua torre de vidro, vendo os destroços que criou. A retórica do retorno ao leste e da amizade ilimitada com a China também foi enterrada sob esses congelados. A Rússia paga caro por sua ruptura com a tecnologia ocidental. A incapacidade das peças de reposição e dos veículos provenientes da China de resistirem ao inverno russo se transformou em uma armadilha de dependência estratégica. A Rússia perdeu sua soberania tecnológica e os sistemas de substituição que ela implementou estão desmoronando em momentos críticos. Este desastre logístico é uma simulação dos problemas logísticos do exército russo na linha de frente. Se os pneus e os freios fabricados na China estouram nas estradas asfaltadas de Moscou, não é difícil imaginar o que o exército russo enfrenta na lama e nas condições difíceis na linha de frente. A logística é a coluna vertebral da guerra moderna e do Estado moderno. A coluna vertebral da Rússia se quebra como um esqueleto osteoporótico. A frente psicológica da guerra não é mais o Donbass, mas o anel viário de Moscou. O povo russo sente agora os efeitos da guerra, não nos seus ecrãs de televisão, mas no meio da sua própria vida, não podendo ir trabalhar, não encontrando produtos no supermercado, ficando preso no aeroporto. Estes não são conceitos abstratos da operação militar especial, mas os seus custos concretos. Non importe combien la machine de propagande parle des circonstances exceptionnelles, ce que les citoyens voient, c'est l'absence de l'État. Essas pessoas que empurram o ônibus tentam, no sentido metafórico, carregar um Estado em colapso sobre seus ombros. Mas esse fardo se torna mais pesado a cada dia. O argumento de que as sanções ocidentais são ineficazes foi destruído na fila de espera de 20 quilômetros na rodovia de Yaroslavl. As sanções privaram a Rússia de peças de reposição de qualidade, de sistemas modernos de gestão logística e de equipamentos duráveis. Este apocalipse branco é uma manifestação do efeito a longo prazo, insidioso e destrutivo das sanções. O sistema está se fissurando porque não tem mais peças de reposição. Moscou desabou como uma árvore que parece forte por fora, mas está podre por dentro, caindo ao primeiro golpe de vento forte. O general Inverno foi historicamente o maior aliado da Rússia. Ele parou Napoleão e Hitler, mas hoje mudou de lado contra a Rússia de Putin, porque a natureza recompensa a infraestrutura e a preparação, não a retórica vazia e a propaganda. Quando essa neve cobrindo Moscou derreter, ela revelará não apenas lama, mas também a incompetência administrativa do Kremlin. Putin pensava poder construir um império com mísseis, tanques e ameaças nucleares, mas ele falhou em cumprir a função estatal mais simples: manter as estradas desobstruídas, as luzes acesas e os cidadãos em segurança. Quando as linhas logísticas são cortadas, a autoridade é cortada. Esta fila de 20 quilômetros é um coágulo na veia jugular de Moscou, e esse coágulo ameaça o coração do regime. A hora que as pessoas se aglomeravam nas rodovias e brigavam nos aeroportos, a narrativa de estabilidade do Kremlin desmoronou. Este é o aviso mais severo de que a guerra não ficará mais na fronteira, mas baterá à porta de cada cidadão russo, através do colapso logístico e da insuficiência tecnológica. Então, o que você acha? Por favor, compartilhe suas reflexões nos comentários. Para ficar informado sobre as análises especiais da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.